Olá, boa noite. Aqui é Edivaldo, sou professor. A gente vai trabalhar hoje então com o pacote Office e a gente vai começar com o Microsoft Word. Atualmente tem duas versões do Word que são utilizadas. Uma delas é o 2010 e a outra é o 365. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o 2010, que é o mais comum, que a maioria das pessoas tem também, e também um pouquinho do 365 se der um tempinho. Então vamos lá. Primeira coisa, para acessar o Word, então, você vai vir aqui no botão iniciar. Deixa eu mudar aqui a tela. Vai vir aqui no botão iniciar do Windows. Vai aparecer aqui todos os programas. Você vai descer aqui com essa barrinha, descendo, até chegar no pacote da empresa que produziu, que é a Microsoft. Na hora que chegar aqui, nesse meu caso aqui, tem Microsoft Office. Você dá um clique, ele vai abrir os programas que estão instalados. Então a gente vai ver aqui, ó, Microsoft Word. E esse aqui é o 2010. Esse aqui, como pode perceber, para você entender, ele já vem aqui com uma folha onde você vai trabalhar. Em geral, você pode configurar também o tamanho dessa folha. Na exibição aqui, eu deixei com a régua, mas ele vai abrir, se for a primeira vez, desta maneira. Para que eu coloco a régua? Porque a régua, ela determina os limites daquilo onde eu posso escrever na folha. Então essa aqui é a margem superior, essa aqui é a margem esquerda. Isso tudo pode ser alterado. Aqui você vai ter a margem direita e aqui embaixo você vai encontrar a margem inferior. Bom, tudo que tiver dentro, entre essas margens, é o que vai ser impresso. É o que o documento então ele vai exibir para você. Para começo de conversa, você vai ver que tem um menu. Esse menu aqui, o arquivo. A gente vai começar a trabalhar com ele. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, um texto que eu vou digitar. Então, eu vou produzir um texto, algum assunto, e vamos lá, digito o texto. Vale lembrar que mesmo que eu não coloque maiúsculo, quando é a primeira letra da linha, olha só, eu digito, dou um espaço, ele mesmo já coloca como fosse a primeira letra maiúscula. Então eu vou copiar aqui várias vezes a palavra texto, ao invés de eu ficar digitando algum assunto. Como é que eu faço isso? Eu tenho duas maneiras. Uma, no teclado eu aperto a tecla Ctrl T, ele seleciona o texto para mim. Ou eu venho com o mouse, ó, a hora que eu venho aqui do lado esquerdo, ele vai ficar uma setinha. Se eu vier aqui do lado direito, ele vira um cursor. Se eu clicar e passar aqui por cima, ó, segurando, ele vai selecionar. Então eu vou copiar. Então eu posso copiar botão contrário, ou seria o botão direito, copiar, ou eu posso também selecionar aqui, esse aqui é selecionar, e apertar Ctrl C no teclado. Se eu der um Enter, ele vai para a linha de baixo. Então, ó, eu vou copiar diversas vezes, mas eu não quero um em cada linha, eu quero do lado. Então eu vou selecionar, aperto Ctrl C ou botão direito copiar, clico na frente aqui e aperto Ctrl V. Vem de novo, Ctrl V, vem de novo, Ctrl V, ou vou colocando aqui, colar. Esse colar, eu posso colar ele mantendo a formatação original. Olha lá, se eu apertar também Ctrl V, ele vai fazer a colagem para mim. É só ir posicionando o cursor. Olha lá, então eu tenho aqui agora praticamente duas linhas. E se eu selecionar aqui as duas linhas, se eu vier com o mouse aqui do lado e clicar e segurar e descer, ele vai selecionar as duas linhas. Eu posso apertar Ctrl C no teclado, clico na frente da última linha, dou um Enter e vou fazendo a colagem. Olha, perceba que eu tenho vários textos aqui. Isso aqui, na verdade, é uma coisa bem simples, mas o que a gente pode fazer aqui que dá para você aprender um pouquinho sobre o Word? Primeiro, tem a questão do tamanho da letra. Aqui, a partir de agora, a gente não vai chamar de letra, a gente vai chamar de fonte. Então, se eu clicar aqui, ó, nesse menu, página inicial, eu vou ter aqui controles que vão me possibilitar mudar o formato do texto. Então, ó, eu vou selecionar, vou clicar aqui com o botão normal do mouse, eu selecionei esse texto. Então, se eu clicar aqui é negrito, ou poderia apertar Ctrl N no teclado. Se eu apertar aqui é itálico, aqui é sublinhado. Essa teclinha aqui, aumentar fonte, se eu for clicando nela, ela vai aumentando e perceba que aqui do lado vai mudando o número. Mas eu também posso vir aqui e escolher um tamanho que eu quiser.
Perceba que aqui tem os tipos de fontes. Então eu clico aqui, ó, eu posso escolher a fonte que eu quero. Então aqui eu tenho aqui esta fonte, mas ela está aqui da esquerda. Então tem muita gente que quando vai colocar no meio, clica aqui e vai apertando espaço. Quando na verdade, o que você precisa fazer? Aqui, ó, aqui nesses botões são de alinhamento. Eu vou clicar nesse do meio que é centralizar. O texto já vai ficar centralizado. O texto está pronto. Aí eu quero dar um destaque em alguma das palavras que estão aqui. Ele vai aparecer aqui com esses traçados aqui em vermelho, porque ele indica que não tem uma concordância na linha eu escrever texto, 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 texto. Então ele faz uma verificação ortográfica também. Então vamos supor que aqui essa linha eu quero colocar ela itálica. Então eu venho aqui, ó, seleciono e clico em itálico. Essa linha aqui eu quero que ela coloque sublinhado. Eu seleciono, sublinhado. Esta linha aqui eu quero que ela coloque negrito. Então negrito. Esta linha aqui eu quero que centralize. Vem aqui e centralizo. Esta linha aqui eu quero que alinhe à direita. Então clico aqui, alinha à direita. Mas aí você fala, você selecionou uma linha e alinhou as duas. É porque é o seguinte, eu vou desfazer. Para desfazer você vem nesse botão, desfazer. Ou pode ser o Ctrl Z no teclado, Ctrl Z. Eu vou posicionar o cursor, que é esse pauzinho que fica piscando aqui, e vou dar um Enter. Eu separei essas linhas. Então se eu clicar aqui agora e alinhar à direita, ele vai alinhar somente essa linha direita. Por quê? Essa linha era a extensão dessa daqui de cima. Aqui, ó, eu vou selecionar e vou aumentar o tamanho dessa fonte. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar o negrito. Mas eu posso também inserir uma imagem aqui. Vamos supor que eu tenho uma imagem. Essa imagem eu tenho que já ter baixado ela na internet ou pego de algum local, e eu quero posicionar ela aqui entre o título do texto e entre o texto em si. Então eu vou posicionar o meu cursor aqui e vou vir aqui, ó, no inserir. Vou vir aqui, ó, tem vários ícones. Vou vir no ícone imagem. O que acontece? Ele vai falar para mim aonde que está a sua imagem, qual imagem você quer colocar. Eu estava montando um site para uma farmácia e vou pegar esse daqui de colesterol. Então eu vou clicar aqui, ó. Eu clico na imagem e clico em inserir. A imagem ficou enorme e tomou conta do espaço aqui, mas eu quero deixar ela um pouco menor. Então, como eu faço? Esses pontinhos que tem do lado são chamados de alças de manipulação. Eu vou clicar, segurar e vou trazer em direção ao meio. Ela vai diminuindo a imagem. Posso fazer aqui embaixo também, ó. Clico, seguro e levo em direção ao meio. Só que perceba que a imagem está aqui, está tendo esse espaçamento e eu não quero esse espaçamento. Então eu vou clicar aqui e no teclado vou apertar o Delete. E aqui é a mesma coisa. Eu vou clicar aqui entre o texto e a imagem e vou apertar o Enter. Ele vai me separar. E essa imagem, se você tentar colocar ela no meio, ela não vai, porque ela está fixada aqui. Mas se você vier aqui, ó, no alinhar, centralizar, ela vai colocar no meio. Mas vamos supor que eu quisesse colocar essa imagem aqui no começo desse texto. Então eu vou clicar na imagem com o botão contrário, vou em quebra de texto automática e vou colocar aqui, ó, vou escolhendo a posição que fica melhor para mim. Ó, atrás do texto, em frente do texto, ou quadrado. Essa posição quadrado possibilita eu mover a imagem, eu clicar, segurar nela e o meu texto fica do lado. Então trabalhamos aqui com texto e com imagem. Só que eu quero excluir uma linha inteira. Como eu faço? Eu venho do lado dela, seleciono, clico e eu vou em cima. Eu posso apertar aqui o recortar ou vou apertar o Ctrl Z ou desfazer aqui, o Ctrl Z no teclado. Eu estou com ela aqui e simplesmente aperto Delete. Mas eu não quero apagar a linha inteira, eu quero apagar só um pedacinho. Então eu vou clicar, segurar e apertar o Delete. E eu vou tendo então aqui um texto com imagem. É importante quando você for trabalhar com texto e imagem, você ter já algumas imagens que você pretende utilizar. Agora vem aqui a finalização dessa primeira aula. Eu vou salvar, clico em arquivo, salvar.
Quando eu vou salvar pela primeira vez, ele não tem nome, ele vai pegar a primeira letra, a primeira palavra que tiver no meu texto, que é a palavra texto. Então eu vou direcionar aqui para a minha área de trabalho. Então eu vou colocar aqui, ó, texto mesmo, e vou clicar em salvar. Pronto, está salvo. Então se eu fechar aqui o Word, ele vai estar aqui embaixo, onde eu salvei, clico em texto e ele vai abrir. Vamos supor que eu tenho esse texto é um texto que eu uso com frequência, e eu quero salvar ele e manter o anterior. Então eu vou colocar aqui 2, só para diferenciar. Então daí eu venho aqui no arquivo e venho no salvar como. Quando eu venho no salvar como, ele vai manter o mesmo nome, eu tenho que mudar o nome aqui. Então texto número 2. Então agora eu vou ter tanto aquele texto original, vou fechar aqui o X, que está aqui, sem alteração, vou fechar, como eu tenho o texto número 2, que está aqui também. Então hoje trabalhamos com texto, com imagem, e aqui salvar e salvar como. Espero que tenham gostado. É uma aula inicial do Word, e esse Word que nós utilizamos é o 2010. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho com o Word 365, que é o Office mais recente. Geralmente os professores têm, os professores do Estado de São Paulo têm acesso a esse Office 365, então a gente vai dar sequência com ele. Vamos lá. Para eu entrar no Word 365, eu posso clicar aqui e digitar simplesmente o Word nessa taxa de pesquisa. E ela já não aparece como programa, aparece como aplicativo. Eu vou dar um Enter aqui, um clique aqui, e ele vai abrir para mim. Então ele abre de maneira diferente. Quando ele abre aqui, eu vou clicar em documento em branco. E eu também tenho tudo aquilo que o Word 2010 me oferece, só que mais algumas coisas. Então eu vou abrir aquele arquivo que a gente estava trabalhando aqui nesse Office. Então venho em arquivo, abrir, ele abre uma tela um pouco mais diferente, esquisita. Então eu vou aqui em PC, poderia aqui em pesquisar, ou venho aqui em procurar, que aqui é mais simples. Então vou em procurar, vou na área de trabalho, que é onde eu salvei o arquivo, e vou abrir aqui o meu texto. Tá aqui. Perceba que ele abriu o meu texto aqui. Qual que é a diferença desse Office? Bom, ele faz leitura. Por exemplo, se eu vier aqui em exibir, ele tem aqui, ó, leitura avançada. Se eu clicar em leitura avançada e falar assim, leia em voz alta, texto. O Office, Texto. o Office faz a leitura para mim. Mas ele tem uma função ainda legal, olha só. Ele tem aqui o ditar. Se eu colocar aqui ditar, ó, texto 2, texto 2, texto 2, texto 2, ponto final. E é isso. Perceba então que o Word 365 ele tem algumas funções a mais. E na hora de salvar, a mesma coisa. Arquivo, salvar como, que eu quero salvar com outro nome. Então, texto 365. E aqui eu falo onde que eu quero salvar. Então, vou salvar neste PC. Só que tem esse segredinho aqui, ó, mais opções. E aqui eu escolho onde eu quero salvar. Cliquei em área de trabalho e salvar. Ele fala, seu documento será atualizado para o formato mais recente, que é o 365. Eu posso colocar aqui não perguntar novamente. Então, ok. E está salvo no formato 365. Eu vou fechar aqui. Perceba então que está aqui, ó, o Word feito no 365 e os textos que eu fiz no Word 2010. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula para iniciantes. A gente vai dar uma aprimorada no decorrer das aulas. E mandem sugestões, por favor. Se tiverem dúvida de como pegar imagem, é importante de saber que tem que buscar banco de imagens que estão de domínio público, no qual a gente não vai ter problema de produzir nenhum tipo de documento. Certo? Obrigado, uma boa noite para vocês e até a próxima.